Bem-vindos à paz do Senhor. Pela graça do Senhor, chegamos à lição de número 8, dando sequência ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus, essa palavra viva, eficaz e de grande poder em seus feitos. Vamos estar tratando aqui, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta. Uma lição muito rica, bastante significativo para nós. Estamos tratando do tema no segundo, baseado na carta de Paulo à igreja eleita. Nosso textual se encontra em Efésios 2 e 20, que nos diz o seguinte: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia, glórias a Deus por isso. O apóstolo Paulo aqui, o que ele nos faz? O apóstolo Paulo ele faz a comparação aqui da igreja com um edifício de uma construção e coloca aqui que Cristo e aponta que a pedra principal da edificação, a pedra angular dessa edificação é Cristo Jesus. Os fundamentos, que fundamenta, base em Jesus é o principal, e o fundamento da doutrina dos apóstolos e dos profetas estão baseados aqui, os fundamentos aqui dessa construção, ou seja, da igreja do Senhor. O primeiro tópico, ponto da lição, o primeiro tópico que nos trata é o seguinte: de um edifício espiritual. E aqui nos remota a questão do santuário judeu. Ponto 1, o santuário judeu. Evidentemente que o seguinte, que remota ao templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém fala aqui que trata a questão da exclusividade lá de Israel com o judeu, proibição de estrangeiros, que tinha aquele muro da separação, como já falei em outras oportunidades. E essa discriminação, na realidade, ela foi criada pelo homem e não pelo Senhor. E é evidente que, por exemplo, para oferecer sacrifício, era feito apenas pelo sacerdote, porque Deus escolheu dessa maneira, dessa forma. E, remontando lá para o tempo de Adão, lá no Jardim do Éden, nos mostra que Deus, desde o princípio, o objetivo principal dele era ter dialogar com o ser humano, ou seja, ter intimidade com o ser humano. E isso nos mostra, quando Deus colocou Adão lá no Éden, não tinha nenhum obstáculo. O pecado fez Deus separar do homem, que separou o Senhor do homem, foi exatamente o pecado. Deus ele não mandou que ele fizesse uma tenda para que ele fosse naquela tenda habitar. Não, porque Deus, ele como onipresente, está em todos os locais. Mas o que é habitar? É permanecer, é ter aquele vínculo, é ter amizade, é ter um vínculo. Isso é habitar, é morar, é permanecer. Então ele está habitando aquele lugar. Mas aí, diante de todas essas circunstâncias, Jesus resolveu o problema. Ele veio e reconciliou, quebrou todas as barreiras, quebrou todos os obstáculos. E no propósito da presciência de Deus, trouxe o ser humano, todos vinculados a ele, todo aquele que ele crê nele, a uma nova forma. Que forma é essa? Exatamente a igreja eleita do Senhor, para a honra e glória do seu nome santo. O santuário cristão. Que santuário cristão é esse? É como da mesma forma, o seguinte, que o Senhor é Espírito, importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade. Ou seja, o Senhor não habitar em espaços físicos, mas habitar em nós, em nossas vidas, em nosso ser. E nós somos pedras vivas. E é tanto assim que lá em Apocalipse 13:20, o Senhor diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é uma coisa magnífica. Ou seja, nós somos pedras vivas de um edifício espiritual que é a igreja do Senhor. Ou seja, somos aí o santuário de Deus. É importante que, como santuário de Deus,
devemos fazer aquilo que ele manda, que ele ordena, e que seja separado realmente de fato para ele. Pedra angular. O que é essa pedra angular? Aqui remota a questão da construção mesmo, a arquitetura antiga, o que fazia? Ele pegava a pedra, ali os construtores, eles procuravam uma pedra, e a essa pedra, uma pedra que tinha duas paredes. Aqui, por exemplo, aqui uma parede para cá e outra para cá. Então pegava essa pedra, você pegava a pedra e colocava ali. Então todas as outras pedras, elas se ajustavam a partir dessa pedra. Essa é a pedra principal, ela dava a sustentabilidade àquela construção. E a sustentabilidade é o seguinte, ela evitava que todas as outras pedras, ela se ajustava a essa pedra principal da construção. E ela é a pedra mais importante, ela era ali a base, ela dava sustentabilidade. Ela ficava no canto. Firmar, o que tinha o objetivo? Firmar os alicerces. Ela unia todas as outras pedras, toda a outra estrutura nela. E ela que fazia manter as paredes retas e alinhadas. Esse é o objetivo. E aí, essa é a pedra angular da esquina. E devemos ter a pedra principal, que é Jesus Cristo e nós. Passando aqui para a questão Cristo, a pedra principal. Agora, retomando para a questão de Cristo. Vimos que a pedra principal para a construção, ela servia de alicerce como base e fazia com que as paredes ficassem retas, alinhadas e agrupadas. E a pedra mais importante, se tirasse essa pedra, ela caía. E Jesus como a pedra principal, ou seja, Jesus é o santuário dessa construção. Ele é a base da igreja. As profecias messiânicas também apontam que Jesus, o seguinte, era a pedra rejeitada, que os construtores rejeitaram. Mas ele mesmo afirma o seguinte, que é a cabeça da esquina. Os apóstolos também afirmam isso, que Jesus é a pedra principal. E aí que nos mostra o seguinte, que nós não devemos estar afastados da pedra principal. Aí o que acontece? Isso nos mostra que o problema não é a circunstância que passamos, mas os fundamentos em que estamos alicerçados. Aquele que está alicerçado em Cristo, vem toda sorte de vendaval, de coisas, mas ele permanece em pé, porque a sua força não está em si, mas está naquele que ele está alicerçado. E aquele que ele está alicerçado é Cristo. E aqui as Escrituras traz Jesus mesmo na parábola, ele fala assim, o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, ou seja, se estiver edificado em Cristo, não tem vendaval algum que vai destruir, que vai derrotar, porque ele é a pedra principal, ele é o alicerce de ele é o alicerce da sua vida. O ponto número 2 é que ele nos traz, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O item 1 aqui, conceito de apóstolo. Aqui o autor nos traz o conceito de apóstolo, que era, no termo grego, tratava basicamente de quê? Enviado ou mensageiro, aquele que foi enviado e mensageiro. E vamos aqui tratando exatamente dos apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus, foram testemunhas oculares dos milagres, dos mistérios, acompanharam Jesus desde o batismo, da sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu. Eles acompanharam tudo, então foram testemunhas oculares disso. Aos apóstolos, o Senhor incumbiu eles de determinadas missões. Foi confiado a missão de anunciar essa palavra e anunciar para que, não somente anunciar, mas combater também todas as heresias e tivesse o compromisso de transmitir à igreja do Senhor, a eleita, ao povo que o Senhor viria buscar. E é importante, por isso que foi ensinado, que o Senhor inspirou, o Senhor comissionou para que fosse feito dessa maneira. Os apóstolos são aqueles que foram comissionados ali pelo próprio Cristo, por Cristo, para a igreja primitiva. Ele foi comissionado para fazer essa missão. O ponto 2 diz o seguinte, a doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? E aqui é uma
coisa importante. Quando falamos da doutrina do apóstolo, essa doutrina é muito maior do que os próprios apóstolos mesmo. Por quê? Eles falavam, essa doutrina não era deles, essa doutrina não era do apóstolo, mas era a doutrina de Cristo, porque Cristo foi a nossa doutrina principal. Jesus, o seguinte, essa doutrina o que é? É uma doutrina em conformidade com as Escrituras, em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com aquilo que Cristo ensinou. Essa é a doutrina dos apóstolos. Eles ensinavam as Escrituras para que cada um de nós, como pedras e como integrantes do corpo de Cristo, integrantes da igreja, fôssemos edificados e a chegar a Cristo, crescer em Cristo. O fundamento da igreja ele não pode ser violado. A doutrina, ou seja, a doutrina. A doutrina ela tem que ter, não sei, porque ela serve para edificar, para que possa estar alinhado, está alinhado ali com a pedra principal, com a pedra angular. Nós, como pedras, pequenas pedras, não podemos estar desalinhados do projeto que é firmado em Cristo Jesus. O testemunho dos profetas. Aqui, o tópico 3 é o seguinte: que testemunho é esse? Aqui a palavra o significa assim, o profeta, o significado é proclamador e intérprete da revelação divina. Mas aqui tem uma coisa importante, que essa interpretação, essa revelação, ela tem que ser fidedigna, ou seja, não pode ser distorcida, porque estamos falando da palavra fiel e verdadeira do Senhor. E esses profetas aqui no Novo Testamento, os neotestamentários, eles são inspirados aqui com a inspiração pelo Espírito Santo para exatamente prefazer o alicerce da Igreja de Cristo, ou seja, para a edificação das nossas vidas. Infelizmente, em nossos dias, muitos profetas eles têm se levantado, mas com profecias não para edificação, mas para enriquecimento, para coisas distorcidas, não com os fundamentos que deveria. Porque é o seguinte, não está alinhada com o alicerce que é Cristo. Jesus ele veio primeiro para resgatar o homem que estava distanciado em treva para a luz, porque ele é luz para encontrar com Deus, para que fosse resgatada a sua alma e depois as demais coisas que seriam acrescentadas. O último ponto da lição nos trata de edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Quando nos tratamos da questão do edifício ajustado, nos trata aqui de quê? De um edifício funcional, ou seja, um edifício bem ajustado é que todas as suas coisas têm funcionalidade. A porta abre no lugar certo, a janela abre no lugar certo, ou seja, ele é funcional, é um edifício funcional, ele tem sustentabilidade. E aqui que nos mostra o seguinte, ele estando bem ajustado, esse edifício bem ajustado, aqui como nos próprios tais, isso ele possibilita que haja um crescimento e um desenvolvimento contínuo porque dos cristãos, dos crentes, daqueles que servem a Deus. Por quê? Porque está bem ajustado. Primeiro, está alicerçado ali na base que é Cristo. E aí todas as coisas vão fluir bem. O crescimento da igreja depende de tudo ser bem ajustado a Cristo Jesus. Se não tiver crescimento, tem alguma coisa, tem que ser analisado. O que está fazendo de errado? Será que estou fazendo aquilo que Deus ordenou que fizesse? Ou será que estou fazendo de mal vontade? Estou fazendo de que maneira que eu estou fazendo? E isso é importante que seja analisado. Dando sequência, o desenvolvimento prossegue de alcançar a medida completa em Cristo. Ou seja, tem que alcançar a medida completa em Cristo, esse desenvolvimento completo. Ele prossegue. Enquanto aqui estivermos nessa terra, temos exatamente que buscar as medidas, alcançar a medida completa em Cristo Jesus. O ponto 2 é um templo santo no Senhor.
E aqui, quando trata da questão de templo, não está se tratando de um templo material, mas um templo físico material, mas sim está tratando de nós, do cristão, como crente, ele como templo do Espírito Santo, ou seja, como templo santo para a habitação do Senhor. O crente aqui, ele, como receber, ele recebe o livre acesso, que ele recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo. Ou seja, agora tem livre acesso, não tem barreira, não tem impedimento. Templo, exatamente aqui, tem que ser livre de todas as coisas, de todas as imundícias, todas as impurezas, e tem que estar consagrado àquele que é o nosso autor, consumador de nossa salvação, a Jesus Cristo. O último ponto nos trata aqui, morada do Altíssimo. E aí o que nos traz a questão da morada do Altíssimo? No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo. Aqui que traz essa alusão. Ou seja, e aqui de maneira permanente. E nos mostra que nos indica o seguinte, o que é que nos mostra? Que o nosso objetivo da nossa vida deve ser buscar para que Deus ele faça habitação permanente em nossas vidas. Esse é o nosso objetivo principal. Porque se o Senhor habita em nossas vidas de maneira permanente, independente dos obstáculos, nós vamos conseguir vencer, nós vamos superar, nós vamos prosseguir. Por quê? Porque Deus ele está habitando em nossas vidas. E isso é importante para nós. Não estou tratando simplesmente lá de você tem um culto, um movimento que tem muita gente, a pessoa às vezes pula, se anima, fica alegre, não. Mas que tem que estar em nós, o Senhor habitando em nós. Deus ele quer habitar em nossas vidas, ou seja, nós temos que ser morada e habitação de Deus em nós, por intermédio do Espírito Santo. O Senhor uma vez nos chamou, uma vez quando ele bateu, ele através do Evangelho, da sua palavra, ele bateu na nossa porta, nós abrimos a porta, e ele agora faz morada nas nossas vidas. Que Deus abençoe você de maneira especial, de maneira grandiosa. E aqui nos extraímos muitas lições para nós. Que assim como a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, ela é importante para a edificação, que se tirasse aquela pedra, ela ruía. Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, se ela sair das nossas vidas, também vão ruir da mesma forma. E outra coisa, e temos que ter como objetivo principal, objetivo de vida, que Deus, que nós sejamos morada permanente do Senhor, enquanto aqui permanecemos. Que Deus abençoe de maneira especial, e que através da sua palavra possa estar nos aperfeiçoando para a honra e a glória do seu nome santo. Amém.